Olá, muito boa noite. Então cá estamos nós para mais um Acontece no Centro Espírita, segunda-feira, já sabe, como sempre, às 9h30 da noite. Vamos aguardar, como sempre, que alguém apareça por aí, também para Boa nos dizer, não é? noite. Para nos dizer se o som está bom e se está bom tudo de imagem. Eu penso que sim, que agora tem de estar tudo bem, mas pronto, nunca é demais esperarmos que os nossos amigos também nos comuniquem como Hoje é que as coisas estão. está um dia assim de chuva, não Já está é? um dia Mau tempo. maravilhoso, como diz o outro, não é? É, parece que a Bárbara veio nos visitar e então há bocadinho até estava difícil. Mas felizmente e que a luz não nos falhe, não é? Porque se ficamos sem luz ou sem internet, nada feito, isto das tecnologias é mesmo assim. Mas agora parece que até acalmou e cá estamos nós para mais um Acontece em direto. Eu estou a partilhar, como sempre, não é? E já agora fica ao pedido também, se achar que vale a pena fazê-lo, partilhe também com os seus amigos. Nunca é demais falarmos sobre alguns assuntos que eu acho que são, não é só para os espíritas, eu acho que é para toda a gente. E vão ver daqui a pouco, já vamos dizer qual é o tema de hoje e vai ver que é um tema extremamente interessante. Ele já foi falado aqui já há bastante tempo, mas não de Sim, da forma como nós o vamos abordar, certo, Regina? exatamente. É assim, já não nos recordamos sequer, mas têm chegado sempre, várias vezes, perguntas, portanto, relacionadas com a mediunidade. A maior parte das perguntas estão intimamente ligadas ou ao desenvolvimento da mediunidade ou problemas relacionados com a obsessão, que é esse o tema de hoje, propriamente dito. Então, porque há muitas perguntas, porque há dúvidas, nós decidimos que então íamos falar hoje sobre esse tema. Exatamente. Hoje vamos falar então sobre. Isto está aqui a correr. Podia estar a correr melhorzito um bocadinho, mas não sei o porquê. Vamos lá ver. Se não mexer em nada, se calhar. Não, isto é que agora. Ora bem, então, vá lá. Hoje vamos então falar sobre as características da obsessão. Antes de irmos propriamente ao tema de hoje, obsessão espiritual, como é óbvio, apesar de que, como eu dizia há pouco, se calhar as obsessões, mesmo para quem não é espírita, acontecem, não é? Porque acontecem com toda a gente, independentemente de acreditarmos ou não acreditarmos na doutrina espírita. Eu queria-vos, portanto, pedir mais uma vez, como faço sempre, se entenderem importante irem ao YouTube. O programa irá passar logo depois do direto, irá passar no YouTube na TV Espírita. Se entenderem fazê-lo, será sempre um prazer nosso. Ter-vos como seguidores da TV Espírita, como subscritores da TV Espírita, é extremamente importante. Já sabe, eu já partilhei, poderá fazê-lo também, fazer essa partilha. De alguma forma serve para divulgar a nossa doutrina e todos, como eu disse há pouco, todos estes ensinamentos que às vezes são importantes para a nossa vida privada, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Olha, o que falar sobre a obsessão? Nós muitas vezes, as pessoas recorrem precisamente aos centros espíritas. Porquê? A maior parte das vezes, precisamente por obsessões. As obsessões que têm portanto, uma determinada intensidade de pessoas para pessoas. São influências naturais do espírito, muitas pessoas dizem que os ouvem, que os veem, que ouvem as portas a bater, que a vida não lhes corre bem, que estão sistematicamente, sei lá, algo nervosas, do ponto de vista psicológico, extremamente influenciadas, portanto, o que nós vamos tentar hoje é precisamente esclarecer, ou dar alguns esclarecimentos numa primeira parte, falando sobre a obsessão, alguns esclarecimentos sobre a obsessão segundo o Espiritismo e tirar algumas dúvidas. Se entenderem, já sabe. Aqui pode deixar o seu comentário, porque nós vamos, em tempo
útil. Vamos vendo as vossas questões e, portanto, ficaremos à espera que as coloquem, ok? Olha, como primeira questão, Regina, o conceito de obsessão normalmente é conhecido como obsessão em psicanálise ou então em transtorno na psicologia. O que é a obsessão estudada por Allan Kardec? Sim, nós temos que distinguir isso porque normalmente as pessoas, quando se falam em obsessão, vão ao Google e depois aparece-lhes obsessão e fala-lhes, por exemplo, do transtorno obsessivo-compulsivo, que é algo diferente. Por exemplo, aquelas pessoas que entram numa casa, olham para a parede, veem o quadro que está na parede um bocadinho torto e têm a tendência imediatamente a endireitar, ou que em casa têm as gavetas todas muito organizadas e aquilo torna-se numa obsessão se por acaso alguém mexe naquela gaveta, não é? Empurra e não está no lugar, tal e qual como tem, a pessoa fica estressada. Mas nós conhecemos, pelo senso comum, muitos outros tipos de obsessões. Por exemplo, obsessões entre indivíduos. Eu estou com uma obsessão pelo meu marido e ele nem o posso perder de vista. Não pode dar um passo. E então aquela pessoa quase que persegue o dia a dia, ou seja, levada pela paixão, tem uma possessão, uma obsessão por aquela pessoa, por aquilo que ele sente. Ou então o contrário, levada pela vingança, por algo que lhe fez mal. Entre nós temos muitas vezes esse comportamento, não é, obsessivo. Porém, Allan Kardec, no livro dos médiuns, mais precisamente no capítulo 23 do livro dos médiuns, vai dedicar-se à obsessão do ponto de vista de ser ela uma preocupação, uma dificuldade para aqueles que desenvolvem e exercem a mediunidade. E é disso hoje que nós vamos falar. Vamos falar das características da obsessão, que tipos de obsessão estudou Allan Kardec e que estão elencados no livro dos médiuns. Vejam se os tipos de obsessão podem estar de alguma forma de acordo com aquilo que vocês também vão sentindo ou se realmente têm alguém que vai passando por estas situações. Regina, já agora, deste o mote, fica a pergunta: que tipos de obsessão existem, segundo Allan Kardec? Allan Kardec fala-nos sobre a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Ora, assim, sinteticamente, a obsessão simples consiste numa influência através do pensamento do espírito, ou seja, aquele que já está no mundo espiritual, ou um espírito desencarnado porque não tem corpo físico, sobre nós, espíritos encarnados em corpo físico. Essa influência é de tal maneira forte que impõe a sua vontade a nós. E nós, sendo médiuns, ou seja, tendo esta facilidade de perceber que existe uma influência no nosso pensamento, nós escutamos e sentimos essa influência, aceitamos-la ou não aceitamos-la, dependemos dela mais ou menos. Isso é que vai, digamos, definir e caracterizar os diferentes tipos de obsessão. Ela sendo simples, o que é que está aqui em causa? É que é o que ocorre normalmente entre todos, sendo médios, não sendo médios, sendo pessoas que desenvolvem a mediunidade, todos nós convivemos com os espíritos. Normalmente a gente fala mundo espiritual, mundo físico cá em baixo, mas estes mundos coexistem, não é? Então nós estamos constantemente a conviver com os espíritos. O que é normal é que eles constantemente nos queiram influenciar. Se são bons espíritos, dão-nos bons conselhos. Se nós realmente estamos receptivos, ouvimos-los. Mas se são espíritos ignorantes, mais ligados à vontade de se vingarem e de fazer o mal, e nós estivermos abertos a essa influência, ademais das vezes são eles que nos influenciam, tal como disseram os espíritos Allan Kardec. Ora, sendo assim, nessa obsessão simples, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós somos quase que dirigidos para fazer coisas que habitualmente não fazemos.
Por exemplo, nós temos a vontade até de beber um copinho de vinho, mas está alguém junto a nós que tinha esse vício antes de partir para o mundo espiritual e gosta do álcool, empurra-nos e põe-nos esse pensamento constante na cabeça. Vamos lá beber um copo de vinho, vamos lá beber, vamos beber, e a gente não resiste e faz aquilo que ele nos indicou. Isto tudo através do pensamento, não é? Quanto à fascinação, aqui já vai haver uma situação diferente. Diferente no sentido que o que vai acontecer é que existe uma ilusão criada pelo espírito no pensamento do médium, de tal maneira que parece que aquilo que ele sente, que percebe, que vive é real, mas não é. Ora, para darmos um exemplo muito comum e que acontece com frequência, aquele médium que está a desenvolver a mediunidade de psicografia, ou seja, ele, através da parte intelectual, não é? Em sintonia com o espírito, está e escreve uma mensagem ditada por esse espírito. E de repente, numa mensagem, vêm palavras assim muito bonitas, do tipo caridade, temos que nos amar uns aos outros, o amor universal, mas a pessoa até frequentemente não utiliza certo vocabulário. Olha para aquelas palavras muito bonitas, muito pomposas, não é? E vai reconhecer que ali está um espírito diferente, alguma envergadura, e pronto. Abre a brecha para que aquele espírito imediatamente se faça passar por grandes personalidades. Dom Sebastião, Rainha Santa Isabel, enfim, usa assim nomes pomposos para convencer a pessoa de que é um espírito importante. Qual a diferença entre a obsessão simples e a obsessão por fascinação? A obsessão simples normalmente é por espíritos familiares. Familiares no sentido, espíritos que já viveram connosco noutras vidas anteriores. Na nossa família, nossos amigos, inimigos, então são esses que estão aqui mais de perto. Quando são espíritos que provocam o processo de fascinação, já são espíritos muitas vezes hábeis, astutos, espíritos que têm algum conhecimento do ponto de vista da inteligência, mas grande ignorância do ponto de vista moral. E então usam-se disso. Para quê? Para cativar o médium. E assim que o médium está cativado, ele nem percebe no ridículo que às vezes cai. Porquê? Porque eles começam com essas palavras lindas, fantásticas, maravilhosas, para depois começar a enviar os seus comandos, começar-lhes a mostrar o que realmente pretendem, que normalmente é para ridicularizar o médium. Por vezes nós sabemos até situações em que há grupos, seitas, que se unem em torno de uma pessoa que, na verdade, tem mediunidade, que se julga um emissário de Deus direto na Terra e acaba por ser uma fascinação não só daquele médium, como de todo aquele grupo. Portanto, por vezes até se pode tornar uma fascinação coletiva. A subjugação é o caso mais dramático da obsessão. Olha, falamos mais à frente. Mais à frente. Para esclarecermos para o comum, digamos assim como vulgarmente se diz, do mortal, a obsessão nós sabemos que não é só de uma forma direta, ou seja, eu ser o obsediado diretamente. Até porque, imaginemos que eu até trilho um caminho na minha vida correto, vou orando, vou fazendo o que de melhor posso em termos de caridade, mas eu posso sofrer, digamos que, uma obsessão indireta, ou seja, imagina, não é? Eu estava a colocar essa situação em mim, vou colocá-la em ti, não é? E alguém desses tais amiguinhos que muitas vezes a gente fala, não é? Os nossos amiguinhos do lado de lá, podem influenciar-me para te obsediar a ti? Sem dúvida, porque, como dissemos, a obsessão simples é... Eu peço desculpa dizer-te isto, porquê? Porque eu acho que, na maior parte das pessoas, isso é esse o sentimento que as pessoas têm quando isto acontece, com outras pessoas a tentarem fazer mal. E às vezes sem se perceber porquê. Mas aquela pessoa não me conhece assim tão bem, eu nunca lhe fiz mal nenhum,
E, na realidade, eu estou a sentir isso por parte dela, não é? Sim, porque na obsessão simples, como vimos, há situações do dia a dia, por exemplo, em casa, no lar, marido e mulher, não é? Estão sujeitos a obsessões várias constantes se não estiverem alertados para isso, não é? A verdade é que nós nunca estamos sozinhos, em lado nenhum. Nós tivemos caminhos diferentes, homem e mulher, os filhos, todos tivemos os nossos caminhos, tivemos os nossos erros, cometemos as nossas infrações segundo e dentro da lei de Deus, e depois angariámos pessoas ou que nos adoram, que nos amam muito, ou pessoas que não gostam de nós. E o que é que acontece? Normalmente aqueles que não gostam de nós não querem que a gente seja feliz, não é? Eles fazem de tudo para que sejamos tristes, para que estejamos deprimidos, que encurtemos a nossa vida, porque eles sabem que se a gente encurtar a vida, vamos aumentar, digamos assim, as nossas dívidas para com aquilo a que nos dedicamos passar e vivenciar na vida presente. E por isso, quando não conseguem influenciar um deles, usam muitas vezes aqueles que lhes estão próximos. Como por os isso filhos, há não é? discussões, usam os filhos, nós vemos isso muitas vezes, inclusive na associação, no atendimento e tratamento espiritual das pessoas que nos procuram, que são as crianças, digamos, as causadoras de grandes perturbações no lar. E causadoras porquê? Porque têm comportamentos assim, por vezes, absurdos, porque têm comportamentos fora do normal e que comportamentos esses que podem influenciar ou gerar depois uma desavença, um mal-estar, um desequilíbrio no próprio lar. Agora perguntamos, e as crianças, não é? Estão sujeitas também à obsessão? É certo que no caso das crianças há uma proteção que o adulto já compreende, não é? Exato. Como é a vida, não tem. Isto porque nós, a partir de certo momento, já temos maturidade para decidir o nosso caminho. Uma criança não tem. Mas nada acontece por acaso. E a criança que está a vivenciar o desenvolvimento da mediunidade, muitas vezes, não é, sendo usada, sendo permitido que alguns espíritos se apresentem de forma mais agressiva junto da criança, claro, é para chamar a atenção dos pais também. É, por um lado, o desenvolvimento e a preparação para a mediunidade, não é? E, por outro, chamar a atenção dos próprios pais de que ela existe, a possibilidade de comunicabilidade dos espíritos. Exatamente. Apesar de que nas crianças eu penso que, ou tenho de alguma forma certeza, que as crianças já viveram antes também, aliás, como todos nós, não é? E como viveram antes, muitas vezes trazem alguns hábitos que não passam só porque serem crianças. Aliás, nós conseguimos perceber e conseguimos notar em muitas crianças precisamente um feitio, às vezes dizemos um feitio especial, é um terror, é um diabo à solta, mas muitas vezes acontece isso e eu acho que os pais às vezes não compreendem porquê e fazem precisamente o contrário daquilo que deveriam fazer, que é criticar, que é discutir, às vezes ralhar, castigar e se calhar haverá outras formas de a gente conseguir dar a volta a isso que vamos falar depois, isto é para um outro programa. Antes de te colocar uma questão seguinte, só para dizer que eu não percebi bem a questão que o Carlos Santos nos fez, qual a nossa influência, se for influência religiosa, a nossa influência é o espiritismo, é o que Allan Kardec nos trouxe com a codificação. Se for a influência espiritual, neste momento, espero que estejamos a ser bem influenciados para fazermos este programa e vos darmos as melhores informações possíveis. Olha, há pouco falavas, e eu retive precisamente isso, daquilo que estavas a falar, sobre os médiuns, que muitas vezes pode haver essa fascinação. Mas vamos pôr por princípio porque os médiuns todos deveriam ter um comportamento exemplar, um comportamento diferente. Eu sei que é muito difícil, porque estamos cá
com uma finalidade, não é? E muitas vezes a gente não consegue. Mas vamos partir do princípio que sim, que até oramos diariamente, que nos preparamos, principalmente nos dias do trabalho, e mesmo assim é possível os médiuns, não é possível, os médiuns sofrem essas obsessões. Constantemente. É? Até nós temos vários relatos por exemplo, médiuns conhecidos e com muitas provas dadas de que são médiuns idóneos, que são médiuns que têm uma vida exemplar, como por exemplo o Divaldo Pereira Franco. Ele narra momentos porque passou com a presença dos seus obsessores, momentos com que ele teve que lidar com eles porque os via, porque os percebia e os sentia. Mas Francisco Cândido Xavier também faz referências a essas companhias. Mas todos nós temos na nossa vida provocações feitas pelos espíritos e pela espiritualidade, mesmo quando temos um bom comportamento, muitos deles se aproximam para ver se nos podem tentar. E às vezes, porque nós ainda somos imperfeitos, infelizmente só com um erro é que nós aprendemos, cedemos. Cedemos porquê? Porque talvez aquilo em que a gente crê ainda não passa de crença, ainda não foi bem entendido, não foi bem compreendido, porque no fundo da nossa alma ainda há ali umas arestas para limar. E por isso é que nenhum médium é capaz de dizer assim: comigo eu não vou ter uma obsessão, comigo eles não se metem. Eu controlo constantemente o meu pensamento e a minha vontade. Mas os espíritos responderam no livro dos Espíritos, Allan Kardec, que não, que nós verdadeiramente somos muito mais influenciados do que o que imaginamos. Os médiuns principalmente. Os médiuns principalmente, porque os médiuns, não é? Eles, ainda por cima, têm uma sensibilidade mais apurada para sentir, ouvir, ver, perceber, não é? Do que os restantes. É normal que um médium, muitas das vezes, entra num ambiente, esse ambiente pode ser um ambiente desagradável. Porquê? Porque há uma união de pensamentos mais negativa, em que as pessoas até estão todas deprimidas, e então o médium, como tem aquela sensibilidade, é sensitivo, ele como que sente aquele mal-estar e vai para casa com o mal-estar. Ou seja, não é um mal-estar só, provavelmente são os pensamentos negativos daquelas pessoas todas, porque esses pensamentos acabam por se materializar também e provocar sensações no corpo perispiritual, e ao mesmo tempo são os espíritos que se afinizaram com aqueles pensamentos e que vão juntamente com o médium. O médium até pode ser uma pessoa de bem, honesta, reto, não é? Mas leva essa companhia para a sua casa. E ao levar para a sua casa, depois a forma como ele vai agir no dia a dia, a forma como vai lidar com aquele mal-estar naquele momento, é que vai fazer a diferença entre esclarecer alguém que está junto dele ou tornar-se uma obsessão. Ou seja, aquela companhia torna-se permanente e continua a provocar sentimentos de tristeza, de mal-estar e por aí adiante. Exatamente. E depois também depende do calibre desculpem o termo, passa a expressão, do espírito, do obsessor, porque por mais que a gente saiba, por mais conhecimento que tenhamos da doutrina, nem sempre é fácil existir esse controle, não é? Em afastar essa entidade, ou em dizer, olha, agora esperas aí um bocadinho, porque eu agora estou aqui noutra, e portanto tu ficas aí de parte. Eu recordo-me, a minha avó teve um obsessor até ao fim da vida. Inclusivamente já acamada e em semicoma, foi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida e que realmente posso-vos dizer que se não acreditasse na doutrina eu passaria a acreditar naquele momento. O obsessor manifestava-se com ela em quase semicoma, o que é extremamente complicado. Aliás, ninguém imaginaria que isso pudesse acontecer. Olha, antes de perguntar sobre a fascinação,
deixa-me colocar-te outra questão ou afirmação. Mas também existem os bons obsessores. Eu pergunto isto porquê, não é? Porque a gente normalmente diz assim, o obsessor é terrível e tal. Mas eu gostava dessas opções, se calhar não é bem esse o termo que se chama, que é aqueles espíritos, por exemplo, eu gosto de música, ser influenciado por um bom espírito. Pois não, pronto. Por isso mesmo é que eu disse que antes de falar nos fascínio, agora sou eu que estou a ficar fascinado. A diferença entre um obsessor e a influência, a companhia de um bom espírito é precisamente o caráter do espírito. Exatamente. Porque só aqueles que estão inclinados para praticar o mal é que são obsessores. Exatamente. Um bom espírito nunca, em momento algum, ele imprime a sua vontade ou tenta subjugar a sua vontade a outro. Exatamente. Eu sei, só estava... Porque realmente nós também podemos pensar nisso. Olha... Se for um obsessor, que seja daqueles bonzinhos, que me ensinem a fazer as coisas e que me ajudem. Agora que estamos em tom de brincadeira, nós falamos muito isto também, e é comentado no Espiritismo, não aqui no Livro dos Médiuns, mas noutra literatura nós temos alguns relatos de que também existe a obsessão do espírito encarnado para o espírito desencarnado. E isso acontece com mais frequência do que o que se imagina. Ou seja, aquele espírito encarnado que somos nós, quando permanentemente estamos a pensar num espírito que partiu, a ponto de lhe, ou por revolta, ou por a tal paixão extrema, de perturbarmos de tal maneira que o espírito nem consegue agir, não consegue caminhar, não consegue se libertar daquele jugo, que não é de outro espírito, mas sim nosso. Assim como há obsessão no plano espiritual entre espíritos, não é? O que nos parece óbvio. Agora, o que Kardec fala aqui é em relação à mediunidade e nas dificuldades que existem para podermos lidar enquanto médios com estes tipos de obsessão. Exatamente. Olha, falando no fascínio, eu vou recordar um pouco aquilo que me contavam, falando outra vez da minha avó, eu peço desculpa por isso, que ela, quando nova, era obsidiada. Ela era uma senhora de igreja. Não direi que fosse beata, passa a expressão, mas vista e achada era na igreja. E ela era insistentemente obsidiada, perseguida, ao ponto de fazer cenas no meio da rua, cenas que seriam tão só manifestações de espíritos, não é? Mas na altura, e nas aldeias e meios pequenos, imaginem como é que era, não é? Como é que cada um de nós pode perceber se é nosso, se não é nosso, se é um fascínio, se não é um fascínio? Como é que cada um de nós pode entender? Como é que podemos, de alguma forma, reconhecer? Fascinação, nós, os médiuns. Para distinguir melhor a subjugação da fascinação, é que na fascinação o médium não percebe na ilusão que está, ou seja, enquanto que na obsessão simples nós facilmente depois compreendemos que aquilo não é nosso, na fascinação ele crê firmemente que aquela pessoa que se apresenta, que lhe dá aquelas diretrizes, aquela voz que ouve, aquela pessoa que vê, o espírito que vê, é alguém muito importante, é alguém a quem deve doar, entregar a sua vida, a ponto de fazer coisas. Por exemplo, Allan Kardec conta situações de um jovem que já num processo que passava da fascinação para quase subjugação, ele entrava em lugares públicos e punha-se a beijar o chão, fazendo coisas que ninguém normalmente faria. Depois, o que é que acontece? Como o médium não aceita que está enganado, ele acha que não consegue ver aquele engano, é muito mais difícil de compreender aquele estado. Mesmo à volta,
normalmente o espírito é tão hábil a enganar, não é? Que todos os que estão à sua volta acabam por ser muitas vezes também enganados. E já na subjugação já é muito evidente. Todos que estão à volta percebem que aquela pessoa já não é a mesma, já modificou, o médium já tem um comportamento diferente, ridículo, absurdo, anormal. E na fascinação o médium continua muitas das vezes a manter a sua personalidade, porém a sua obsessão é tal que só faz aquilo que lhe dizem para fazer, e por muito que lhe tentem mostrar e justificar que é um absurdo o que determinado espírito diz ou da forma como se apresenta, por exemplo, dando mesinhas e coisas feitas para mostrar que pode tratar alguém ou curar alguém, dando a entender que esse médium é especial. Ora, aí está, alimentando a sua vaidade, porque normalmente a fascinação começa aí, alimentar a vaidade do médium. E depois é muito fácil então de manipular, e como é que nós detectamos na fascinação que é uma fascinação? Quando o espírito começa a elogiar. Um bom espírito não elogia de forma alguma o médium, digamos assim, porque sabe que um elogio a cair assim em pessoas como nós, imperfeitas, vai-nos alimentar a nossa vaidade, o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo. Então, um bom espírito não faz isso. Dá conselhos, mas nunca faz isso. Um bom espírito também não alimenta situações, eu sei, eu posso, tu vais fazer o que eu te digo. São essas formas de analisar e de perceber que realmente aqueles espíritos estão a usar o médium para se divertirem. Por exemplo, recordo-nos há uns anos, numa reunião mediúnica, uma entidade, portanto, um espírito que se apresentava como um espírito evoluído, porque trazia às vezes mensagens muito sábias. Um dia, o filho de uma das trabalhadoras daquele grupo mediúnico tinha-se comportado mal, ou seja, a mãe foi-se queixar em plena reunião mediúnica dos maus atos do filho e de repente a entidade disse, olha, venha cá, traz cá o teu filho, e traz, dê-lhe umas palmadas. Ora, naquele preciso momento ficou desvendado que aquela entidade não era aquela com um nome muito pomposo, porque nem sequer um de nós, se calhar, faríamos isso, quanto mais um espírito elevado. Portanto, é nas atitudes, é nos comportamentos e usando sempre do nosso bom senso e a nossa razão que vamos observar e depois, então... Claro. Olha, sabendo nós que não é impossível... Desculpem. Não, sim. Pronto, sabendo nós que não é impossível, a fascinação também pode estar aí nessas situações, por exemplo, de um médium, até em trabalhos mediúnicos, ou mesmo em casa, receber aquela entidade superior, uma Rainha Santa, sei lá, às vezes uma Virgem Maria, daquelas... Até porque nós sabemos, não quer dizer que seja impossível, mas normalmente não acontece, correto? Porque nós sabemos que essas entidades, eventualmente, no plano onde já se encontram, não é? Até porque as vibrações ou aproximarem-se da Terra são de tal forma diferentes que o máximo que pode acontecer é enviarem emissários, mensageiros isto, portanto, como tudo, é assim. Dos seus grupos acho que é importante, de trabalho no por plano exemplo, espiritual. Portanto, isso também pode ser um fascínio e é de termos cuidado, não é? Enquanto médios, tentarmos perceber que realmente, às vezes só fazemos figuras tristes, como diz o outro. Olha, na Gênese, por exemplo, Allan Kardec coloca um texto assinado pelo espírito de Galileu. E nós lemos aquele texto e não é importante estar assinado por Galileu. A questão é que nós lemos o texto e realmente a forma como Galileu fala, à época, estamos a falar do século XIX, do universo, de conceitos que nós ainda desconhecíamos, por exemplo, da forma, porque ainda não tínhamos os observatórios que vêm agora, constelações, múltiplos universos, múltiplos planetas a milhares e milhões de anos-luz. E Galileu faz-nos esta abordagem da vida em vários orbes e vários planetas
muito mais longe que a nossa vista pode alcançar. E nós verificamos que só podia ser um espírito elevado a escrever aquele texto. Não interessa se assina João Batista, se assina Jesus. O que importa também é que é certo que espíritos como Jesus, espíritos como Maria, são espíritos já tão elevados do ponto de vista espiritual que eles já estão muito afastados da Terra. E o seu afastamento da Terra implica que, por vezes, pode haver um grupo de espíritos que trabalham juntamente com Maria de Nazaré, que trabalham juntamente com Jesus ou apóstolos e que podem eventualmente dar o nome dele. Mas a mensagem, se nós olharmos para ela e virmos realmente, está aqui em poucas palavras, tanto conteúdo. Ou seja, os bons espíritos, os espíritos mais elevados, não precisam de gastar vocabulário em frases e textos muito cheios de palavreado, às vezes abstrato e confuso. Não, vejamos o exemplo de Jesus, que por histórias simples, através de parábolas, nos transmitiu tanto conhecimento. Então, é isso que nós temos que fazer, estar alertas para o conteúdo, estar alertas para esse tipo de situações que começam assim e que depois se podem tornar numa verdadeira fascinação e nos conduzir por maus Exatamente, caminhos. até porque esse espírito seguramente que não é muito importante vangloriarem-se que são eles ou dizerem que são eles, porque não interessa. O mais importante são sempre as mensagens e não os nomes. Olha, voltando à subjugação, não poderá estar em causa o livre-arbítrio do médium. Eu digo isto porquê? Porque muitas vezes o próprio médium, em função da subjugação, chega inclusivamente a perder a autonomia, a fazer aquele papel ridículo às vezes, não é? Porque é que estas situações são permitidas? Porque estamos a falar do livre-arbítrio do médium, em não querer fazer aquilo e fazê-lo porque está subjugado, não é? Ora, duas questões. Allan Kardec, quando fala da subjugação, diz que é ela a característica mais complicada de obsessão. E porquê? Porque normalmente são espíritos, mesmo, por que não dizê-lo, com maldade interior, com muita vontade de perturbar, de causar incómodo, muitas vezes até de levar ao suicídio e a outras situações mais graves. E porquê é que ele fala em subjugação? Porque ele quis distinguir do termo muito usado pelos cristãos, que era a possessão. Ele diz que esta forma de atuar, ou seja, o que é que nós temos aqui? Temos um espírito que se afinizou de tal forma com o médium que lhe controla completamente o pensamento e a vontade. A ponto que, se o espírito disser não comes mais, o médium deixa de comer. E deixa de comer, não tem noção que está a passar fome, chega a não sentir fome e em poucos meses pode morrer de fome. Temos aqui uma situação em que há um controle absoluto, um controle quase físico. E nós vemos muito isso em exemplos que aparecem até em filmes quando retratam a época de Jesus, quando ele curou os endemoniados, os possessos. Vários relatos estão na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por que não usa Kardec possessão? Porque possessão era usado no sentido de que o espírito que possui aquele corpo do indivíduo é um espírito de um diabo, diabólico, ou seja, de alguém que é mau e continuará para sempre a ser mau. Ora, o Espiritismo explica que não há ninguém mau. Nós todos, apesar de ignorantes, praticarmos a maldade e de sermos imperfeitos, vamos chegar um dia a ser bons. Portanto, não pode ser. Aliás, esse é o objetivo. Não é essa a situação. E por outro lado, o espírito na possessão fica dentro do corpo do indivíduo, ou seja, toma-lhe o corpo e faz o que bem lhe apetece. E nós sabemos que também não acontece isso, porque o espírito da pessoa nunca larga o seu corpo, porque se deixasse o seu corpo, morria. Exatamente. Nós estamos sempre no controle do nosso corpo. Porém, há situações que verdadeiramente nós dizemos, e nós temos visto em certos casos de trabalhos mediúnicos, em que a gente diz, pronto, levanta-te, e as pessoas não andam. E as pessoas normalmente andam. Mas naquele momento de subjugação é tão grande que entram no centro e caem no chão,
desmaiam. Aliás, isto acontece, entram no trabalho e de repente atiram-se para o chão e parece que estão a ter uma convulsão, mas não é uma convulsão, porque as pessoas já fizeram um despiste, já viram que não têm epilepsia, não têm nada físico, o espírito associou-se e afinizou-se de tal forma ao pensamento daquele médium, que o médium, o que é que ele faz? Ele, vamos usar uma expressão assim muito corriqueira, fecha os olhos e deixa, não é? O que está a acontecer é que o médium deixa que o espírito obsessor faça o que lhe apetece. Há limites, há limites. Nós sabemos que até nesses momentos, veja-se o filme mais uma vez do Divaldo Pereira Franco, quando parece que ele se vai atirar, não é? E que está naquele momento por um obsessor quase a cometer um ato insano, ele desperta. Ou seja, há sempre alguém que nos protege nesses momentos. Por isso, e depois, porquê é que aconteceu aquela subjugação? Há uma razão porque isso aconteceu. Há uma afinidade que se criou. Aqueles espíritos conhecem aquela pessoa. Ou se não conhecem, alguém, algum espírito na espiritualidade que teve um desentendimento, manda outros, não é? Organizam-se para fazer mal e para se vingarem daquela pessoa. Exatamente. Ok? Olha, a Arlete colocou ali uma questão. Por vezes é normal que o médium duvide de si próprio. E refere-se à questão da mediunidade. Ou Às seja, vezes até das entidades, exatamente, não é? aqui é uma questão diferente. Na situação em que o médium às vezes não sabe se é ele, estamos a falar de animismo, não é? Em que acha que é ele próprio, ou há uma comunicação que é dela e não de outro, não sei se é isso a que está-se a referir, ou se os maus pensamentos vêm realmente de um espírito exterior, ou se são mesmo os nossos. Veja, se os pensamentos são maus, o que é que nós temos que fazer? Haja espírito ou não haja espírito, nós temos que mudar o nosso pensamento. E ponto final. É ou não é? Porque se pensarmos assim, é o bastante. Não importa se realmente é um espírito que se aproximou e está com a intenção de nos provocar algum mal. Importa sim é que nós naquele momento já sentimos que alguma coisa não está bem. Porque normalmente não temos pensamentos assim tristes, diferentes do normal, ou para nos fazer levar a praticar alguma coisa que normalmente não fazemos. Então temos que alterar nesse exato momento o pensamento. Uma prece, uma música calma, uma leitura, qualquer coisa para quebrar a sintonia. Olha, muita gente não sabe, mas a um dado momento Moisés, isto ainda muito antes de Jesus, não é? Proibiu as comunicações, não é? Tendo em conta os perigos que a obsessão pode trazer para o médium, e para aqueles que o rodeiam, como é óbvio, porque o médium, eu falo em médium, o perigo para o médium, não o médium só em trabalho de sala. O médium também é médium em casa e às vezes pode ser, aliás, pode não, é obsidiado em casa, não é? E é onde mais, se calhar mais acontece porque não tem tanta proteção como tem, por exemplo, num trabalho num centro espírita. Será que essas comunicações, como dizia Moisés, deveriam ser evitadas? Olha, a questão aqui é que nós estamos a olhar para um ponto de vista. Na altura, Moisés, nós sabemos que a comunicabilidade dos espíritos e a mediunidade existe desde sempre, né? E então já à época de Moisés fazia-se um bocadinho abuso disso. Olha, os egípcios, por exemplo, mas só aqueles que tinham acesso a maior conhecimento, comunicavam com frequência com os espíritos. Mas também os hebreus o faziam. E à época Moisés teve que acabar com aquilo porque é que acontecia que as pessoas queriam saber de tudo, queriam saber da vida de uns e de outros, o que fazer, o que acontecer, queriam indicações para se orientarem, ou seja, acabavam por ser todas obsidiadas, tinham todas obsessores, porque os espíritos divertiam-se à conta delas, e vamos a recordar, estamos a falar aqui 6.000, 7.000 anos para trás, e então ainda mais primitivos éramos do que somos agora.
e aquilo seria impensável, acabámos por não viver a nossa vida e viver a vida em função dos espíritos. Porém, o que é certo é que os bons espíritos sempre nos protegem. E falando de comunicabilidade dos espíritos, nós também sabemos que, crendo ou não que existe vida espiritual, crendo ou não que há médiuns e que podem se comunicar através da sua mediunidade com os espíritos, o que é certo é que, não crendo em tudo isso, os espíritos existem e eles influenciam a nossa vida. E se eles existem e influenciam a nossa vida, olha, vamos ver Nós o às vezes seguinte. dizemos as coisas dessa forma, eles existem, desculpa só interromper-te, não te esqueças do que vais dizer, mas é que nós esquecemos que nós também somos espíritos. Portanto, não é eles Sim, existem, é estamos porque a nós concordar. todos existimos. Portanto, se eles não Sem existissem, dúvida. nós também aqui não estávamos. Ou então éramos outra coisa qualquer, como é lógico. Desculpa. Sim, o mais importante é o seguinte: qual é o pior inimigo numa guerra? Somos nós próprios. Não, numa guerra o pior inimigo é aquele que a gente não sabe quem é, aquele que não vemos Que não e que conhecemos. está não- oculto. Exatamente. É ou não é? Ora, a gente como é que vai combater alguém que não sabe quem é, de onde vem, não é? Então o que acontece é que, imagine-se que nós sabemos que a vida espiritual está aí, existe, nós somos espíritos, eles estão ocultos. Nós não sabíamos quem eles eram e eles, muitos de nós não sabemos quem eles são, e eles influenciavam-nos na mesma, mas tendo a oportunidade de chamá-los em reuniões, conhecer-lhes as intenções, conversar com eles, é ou não é uma possibilidade maravilhosa praticarmos a caridade e de evoluirmos? Por isso é que esta possibilidade de comunicar com os espíritos é algo que nos vai levar adiante, é algo que nos faz progredir. Por isso mesmo que no uso da mediunidade, a maior parte dos médiuns progridem mais rapidamente. Faz todo sentido continuarmos, porque não só podemos aprender com os sofredores, como depois temos a oportunidade de ouvir aqueles bons espíritos que muitas vezes nos vêm trazer estas elucidações, estes esclarecimentos, assim como fizeram os espíritos quando ditaram tudo o que está na codificação espírita. Exatamente. Aliás, codificação espírita, bibliografia espírita, existe muito a falar sobre inúmeros casos de obsessões e existe um livro, Nascev, não é? Escrito pelo meu pai, sobre a história à época de Francisco de Assis, sobre... Nos labirintos do ódio, da traição, da dor. E da dor. É um livro fantástico, é um livro muito bom para se perceber muito tipo de obsessão, às vezes até subjugação, porque muitos de nós que agora estamos estamos ligados à SEV, participaram nessa vivência, digamos assim. Antes de terminarmos, porque temos alguns minutinhos, até porque começámos antes, deixa-me, porque a Célia está a colocar, nós já falámos sobre isso, relativamente às crianças. Nós sabemos que, pelo facto de ainda estarem muito sensíveis quando reencarnam, as crianças até aos 6, 7 anos estão mais aptas para ver, para ouvir, têm mais aquela sensibilidade apurada. E pergunta se elas realmente podem ter obsessores. Aliás, nós todos temos, independentemente da idade, porque o espírito só tem idades diferentes quando está na carne, portanto, quando está reencarnado. Obviamente que todos os teremos. Às vezes podem estar, como dizia a Regina, quando falámos sobre isso no início, podem estar mais protegidos em função da idade, mas não quer dizer que não os tenham. E é óbvio que as crianças são influenciáveis nesse sentido, até porque é o que a Célia refere ainda, que faz asneiras para irritar o pai, ralha com ele, às vezes muda a cara, fica com uma face de velho. Regina, as crianças também, como falámos, também recomendo a nossa companheira, a Stella falou no assunto,
porque tem um item dedicado no Livro dos Espíritos também à mediunidade nas crianças e na infância. Portanto, aconselho a ler e a estudar, porque tem lá muitas indicações sobre isso. Exatamente. Ora bem, pronto, nós gostávamos de estar aqui outros 45 minutos, como é óbvio, mas não pode ser, e portanto vamos terminar não por hoje, sem antes dizer-vos que não fica por aqui, portanto, a obsessão. Nós vamos voltar a falar no próximo programa, na próxima segunda-feira, mas agora falar sobre os meios, como combater, porque é extremamente importante, quer muitas vezes em casa, quando não temos até um doutrinador que nos ajude, que nos auxilia, ou mesmo nos trabalhos dos centros espíritas. E, portanto, vamos falar sobre a segunda parte da opção, é como combater os obsessores, as obsessões. As obsessões. Exatamente. Como evitar as obsessões, como combatê-las, é isso mesmo. Ora bem, por combater os obsessores, se eles tinham que vir cá ou nós lá outra vez, não. Olha, pronto, foi um prazer enorme termos estado com vocês de novo, é sempre muito bom, é sempre, eu posso-vos dizer que eu fico sempre ansioso porque chega segunda-feira, a Regina que o diga, porque nós ainda hoje, por questões técnicas, estávamos a ver que era extremamente difícil irmos para o ar, mas lá conseguimos, não é assim? É sempre muito bom estar aqui. Muito obrigada a todos por terem estado connosco. Exatamente. Não se esqueça, então, que se tiverem questões, coloquem-nos aqui na nossa página, no Acontece no Centro Espírita, enviem-nos para o nosso e-mail, acontece no centroespírita@gmail.com, façam isso, por favor, e já agora convidem, fica aqui também um pedido, convidem os vossos amigos que possam gostar de assistir também a estes programas, para porem um gosto na nossa página também, porque assim receberão sempre as notificações de quando nós estaremos no ar e poderão fazê-lo sem, se calhar, vocês também terem que partilhar. Então, ficamos por aqui por hoje. Foi um prazer ter estado convosco. Muita paz, uma boa noite e até para a semana. Até para a semana. Deus, muito obrigado.